A gente trouxe o trabalho, porque nós estávamos em São Bernardo do Campo. A gente trouxe o trabalho para cá, começamos a atender nessa salinha que a Vânia está aí, que era o nosso centro até outro dia. No dia 16 de agosto, nós inauguramos a nossa casa aberta para a rua, e nós temos hoje um endereço, o terreiro lá, todo assentadinho do jeito que o Márcio ensinou e tudo mais, né? E eu me lembro bem que a gente falou, né? A Vânia perguntou para o Antônio, quando ele falou, está na hora de abrir a porta para a rua, porque a gente atendia nesse quartinho que você está vendo aí. Era o nosso terreiro aí, onde ela está fazendo esse vídeo. Ô, William, mas o podcast é do Ruivão, hein? Não é? Não, eu sei. Aí, contando toda a história, pô. Não, eu não estou... Eu estou fazendo aqui, nós estamos batendo papo. A gente está entregando as histórias. Então, assim, ela perguntou para o Antônio, falou, escuta, mas nós vamos abrir, né? Se esse trabalho vai ser grande, vai ter um monte de gente e tal, só nós três, porque só quem atendia éramos nós três, né? Aí ele falou, calma. Isso aí foi em dezembro. Na última gira de dezembro, esse rapaz Alexandre, que está aí, chegou, e a partir daí, quer dizer, já antes a gente tinha algumas pessoas vindo. Bom, hoje nós temos 12 filhos girando já, dando consulta, trabalhando, e Oxalá, graças a todos os orixás, meu pai Xangô, minha mãe Oxum, e todos os orixás. Caô Cabecilê, meu pai. Caô Cabecilê. Enfim, eu dei essa historinha para você, se a gente estivesse tomando um café aqui, um suco, o que for, né? Porque eu não bebo mais. É importante, assim, só para a gente fazer esse bate-papo, porque você falou, eu quis contar essa história porque você falou sobre ego, e você é um artista, tem tudo a ver. Agora, e eu que sou nada? Continuo sendo nada, entendeu? Mas eu era um médium que eu me achava. Eu me achava a última bolacha do pacote, como eu sempre brinco, a última Coca-Cola gelada do deserto. Mas voltando aqui para a nossa conversa, por homenagem ao Ruivão, que hoje é o dia dele, fala um pouquinho aí sobre o Ponto de Exu das Matas. Se puder brindar a gente, inclusive, cantando ele para nós, eu vou te agradecer demais, meu irmão. Claro. Uma pergunta que eu acho que o senhor fez de forma direta ou indireta, eu creio que direta, e eu não completei a resposta. Quero completar a resposta. Ou talvez eu tenha entendido de outra forma, e depois eu comecei a compor para a Umbanda, né? Para os terreiros. Comecei a vencer festivais e por aí afora, e aí para dirigentes, né? Então, dirigentes importantes, de terreiros muito importantes, que os pontos passaram a ser chancelados, né? Aceitos pelo comando da casa e passaram a fazer parte das curimbas dos pontos cantados das casas. Então, o negócio começou por aí. E um dos primeiros que eu compus, por exemplo, foi Xangô, que, inclusive, está no videoclipe. E aí eu comecei a fazer muitos eventos muito grandes, né? O Umbanda Rio, que é o maior encontro de religiões de matriz africana do Brasil, que acontece no Dia Nacional da Umbanda, né? No Dia Nacional todo ano, então já é o terceiro ano que eu sou um dos artistas convidados. É um evento com um público rotativo de mais de 30 mil pessoas, e na hora dos shows mesmo são 8, 9, 10 mil pessoas, né? Umbanda Rio. Um abraço para Pai Alex de Oxalá, que é o grande idealizador do Umbanda Rio. E aí eu comecei, e começou a surgir um monte de ponto, e aí vai fazendo os pontos, e assim começou. Mas foi com um de Xangô. O primeiro ponto que eu fiz encomendado, tal, e não sei o que eu fui para estúdio gravar, e dali virou um videoclipe, porque no YouTube, meu YouTube é Ruivão Oficial. Eu tive uma questão, um problema com um artista, há tempos atrás, um problema judicial. Ele utilizou meu nome. O meu nome é meu, é registrado. Ele utilizou meu nome, aí eu processei ele, ele me processou, derrubaram um canal dele, derrubaram um canal meu. Então, tudo que é meu agora está sendo desde o início, desde o comecinho.
tanto meu Instagram como o YouTube. Né? Como derrubaram dele também, ele teve que recomeçar um dele também. Eu não vou falar o nome do artista, mas ele usou o meu nome. Então deu um problema judicial, né? Mas esse videoclipe de Xangô foi um dos primeiros pontos assim que eu criei e que a espiritualidade disse: não, você tem que gravar, tu tem que gravar, tu tem que gravar. E eu gravei com um dos maiores produtores de samba do país. Aliás, eu sempre dei muita sorte com produtores. O meu disco Musicada de Samba, que também está em todas as plataformas. Ele foi lançado tanto no Brasil como também na Europa toda. Ele estourou na Europa toda, Musicada de Samba, que aí só samba mesmo. Tem participação Nação Zumbi, Otto, uma porrada de gente. E ele fez tanto barulho, principalmente no Rio de Janeiro, então, que ele acabou sendo lançado na Europa. Eu assinei contrato com a gravadora World Music Network, e da Inglaterra ele foi e tomou conta da Europa. Aí, quando eu fui ver, eu estava recebendo mensagem: oh, obrigado, pai. Salve Deus e Oxalá, né, que trazem as coisas que a gente sabe. Outro dia me perguntaram numa entrevista, numa TV educativa, como é que eu me sinto na condição de cantor, de compositor, com tanta gente, né? Foi um show que tinha muita gente mesmo, mas muita gente mesmo. E eu disse que eu só sou um instrumento, cara. Isso aqui é tudo emprestado, entendeu? Eu acredito naquilo que Buda, Siddhartha Gautama, disse, né? Nascimento, vida e morte, é a impermanência. Isso aqui é só uma passagem, entendeu? Outro dia minha esposa falou para mim, outro dia não, inclusive ontem à noite, ou antes de ontem, ela falou: mas tu vai ficar eterno, né? Eu não, quando eu morrer ninguém vai falar nada de mim. Porque eu estava cuidando de um passarinho, eu vou contar a história rápida. O meu gato, chamado Pantera, um gato preto, o meu outro gato era todo branco, maisena. E tem o Pantera, gato preto, macumbeiro. Como o outro era um macumbeiro também. Aí, pô, o Pantera pegou o passarinho, um filhote de rolinha, ele mata todos para trazer de presente, né? O gato faz muito disso. O Alexandre pegou o gatinho agora, né, Alexandre? Agora há pouco. É gateiro também como eu. Esse ele não pegou, ele não matou. Trouxe, eu consegui salvar. Depois esse passarinho voou, foi lá para o chão do condomínio, o Pantera pegou de novo e me trouxe, não matou. Eu estava cuidando do passarinho há uma semana, o passarinho ontem à noite faleceu. Eu fiquei arrasadíssimo, pegando uma catividade assim com ele e tal. Aí, conversando com a minha mulher ontem, eu falei: é engraçado, né? O sujeito nasce com destino, né? Já tinha posto o nome dele, chamado Biguá. Você vê o Biguá, né? Porra, caiu do ninho. Um gato já caiu do ninho, já tinha que morrer. Um gato não morreu. Um gato que é nosso, que pega e traz lagartixa, traz pássaro, traz tudo, pegou ele e não matou, trouxe. Aí ele voou, segunda vez, voou, caiu no condomínio, poderia ter morrido, ficou um dia inteiro, o carro não passou em cima dele, 3. O Maisena foi, o Maisena, o meu gato, que é meu filho eterno, Pantera foi, pegou ele de novo, não matou, 4. E, no entanto, eu fui dar uma comida que era inadequada e eu acho que fui eu que errei. E eu estava muito mal, entende? Aí eu falei para minha mulher assim, eu falei: você vê, rapaz, o Biguá nasceu mesmo com uma sina de... Que nem eu conheci uma vez um cara que tinha se livrado de um acidente de avião e depois que ele se recuperou, morreu numa batida de automóvel e tal, pá, não sei o quê. Aí minha mulher fez assim para mim: pô, eu quando morrer, ninguém vai se lembrar de mim. Você não, você está eternizado, vai sair, morreu o cantor e compositor Ruivão, não sei o quê, etc. Papapá. Acontece que é o seguinte: a real é que todo mundo é a impermanência, tudo é emprestado. Quando o nego diz assim para mim, como a menina da TV educativa perguntou: como é que é ter esse talento que você tem desde criança, multi-instrumentista, cantor, compositor, blá, 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 blá. Eu falei: eu sou grato a Deus, cara, não é meu, é dele.
Não é meu, é dele, e é mesmo. Mas antigamente eu falava isso da boca para fora. E depois de anos para cá, graças à nossa amada Umbanda, eu tenho, olha só, para o meu pai Oxalá, meu pai Ogum, meu pai Xangô, Yansan, todos os orixás, os guias que me acompanham, o malandro que fica na minha frente, eu estou falando aqui que hoje eu levo isso a sério. Não é conversa mole, não. É um empréstimo. Só me emprestou. Me emprestou. O cara é um baita médico, o cara é um baita apresentador, o cara é um baita de um sacerdote. É tudo empréstimo, pai. É tudo empréstimo. Você vai passar, virar outro e tal, e não tem jeito. Mas respondendo a sua pergunta mais de forma direta, a respeito do Pão de Exu das Matas, pai, foi o seguinte: há uns meses atrás, eu estava conversando com o pai Márcio Caim, umas conversas longas que nós temos, né, por chamada de vídeo, 3 horas, 2 horas, 2 horas e meia, começa a varar a madrugada, não sei o quê. E um momento lá eu estava conversando com ele e o seu das Matas atravessou a conversa. Mas atravessou assim durante 3 segundos. Para os telespectadores, porque telespectadores é da internet também, né, que não sabe o que é atravessar a conversa, é quando o guia dá uma fala no médium, rápida, e o médium fala diferente, e depois ele volta a falar normal. E muitas vezes o médium nem se liga. Foi o que aconteceu com o pai Márcio. Dá licença que eu vou tomar uma aguinha aqui. À vontade. Antigamente eu tomava era ipioca. E eu, velho barreiro, mas vamos em frente. Eu tomava ipioca, velho barreiro, gasolina, querosene, o que tivesse. Outro dia o cara falou assim para mim: Ruivão, tu não bebe, é? Tu é que tá certo, um cara bom. Eu falei: mas não é porque eu sou bom, não, é que eu já bebi por mim, por você, por toda a tua família, 8 gerações para frente e para trás. Já cumpri o meu papel, pai, nessa parte aí. Aí o cara deu risada. Aí, inclusive, foi lá na Estácio de Sá essa parada aí, na quadra da Estácio de Sá. Aí, voltando, aí eu estou conversando com o pai Márcio, o senhor das Matas atravessou e fez assim: ô, homem, eu não tenho um ponto que preste. Fazer um ponto para eu. E o pai Márcio voltou a falar: não, Ruivão, porque meu filho, não sei o que, pá. Aí eu falei assim: ô pai, o que o senhor acha de fazer um ponto para o senhor das Matas? Ele: pô, é isso que eu queria te falar. Ele falou, aí eu fiz assim para ele: ele acabou de me falar, ele atravessou o senhor. Porra, como é que é? Atravessou o senhor. Falou de um ponto. Ele falou: então, ele está falando aqui na minha cabeça para tu fazer um ponto. Aí eu falei: porra, uma honra, como o senhor disse agora, deixou caveira, o senhor há minutos atrás me atribuiu essa permissão divina e sagrada, da qual eu aceitei, e já está aceita, evidentemente. Depois nós vamos conversar com calma. Aí eu falei: vou fazer o ponto. Aí o que eu fiz assim? Peguei esse garoto, esse aqui, né? E esses aqui. O violão e o cavaquinho. Eles ficam aqui do meu lado, sempre, né? Com bloco, caneta, que é onde fica esse aqui também, né? O pandeiro, gravador e tal. Sempre tem um celular à parte, né? E ficou aí. Aí eu com aquilo, né? Aliás, eu tenho uma porrada de ponto para entregar. Tá cheio de ponto para entregar. Só para dia 11 agora tem 2 do comando da minha casa, da casa que eu sou médium. Mas tudo bem, conversa puxa conversa. Aí eu peguei e fiz assim: bom, vou deixar lá, né?
como é que eu vou fazer esse ponto? Pai Márcio, Caim não tem tempo, né? O senhor sabe como é que é, o tempo dele é escasso. Aí eu tô lá eu falo, pô, assiste os vídeos dele, ele gravou dois vídeos, né, de Exu das Matas. Aí eu peguei e assisti o vídeo número 1. Não, eu já tinha assistido um, e já tinha assistido 2, há mais de ano atrás. Aí eu falei, pô, mas tem os vídeos. Aí eu peguei e assisti, tô falando como é que foi, como começou essa música. Eu peguei e assisti o vídeo de novo e fiz uma sinopse, a parte 1. Depois assisti a parte 2 em seguida e fiz a sinopse, tipo escola de samba. Quando a gente vai fazer um samba para a escola de samba, é uma sinopse. Vem 2, 3, 4 páginas e a gente tem que fazer uma letra e uma música de cima daquilo. Aí eu fiz uma sinopse e peguei e botei a sinopse em cima da mesa. Essa mesa que eu estou aqui. Seu das Matas está ouvindo. Seu das Matas, Laroie, seu das Matas Mojubá. Laroie, seu das Matas, Exu das Matas Mojubá. Salve suas forças, compadre. Salve suas forças. E aí eu estava dizendo o seguinte, que eu assisti os vídeos, peguei a sinopse, deixei em cima da mesa, deixei o cavaco e a viola do lado. Teve um sábado aí que minha mulher foi na praia, foi fazer uns negócios das atividades dela de xamanismo, sei lá. Eu sei que eu estava sossegado, livre, leve e solto. Lá pelas tantas ele disse, é agora. Peguei caneta, papel, peguei o violão, passei para o cavaco, fui para o violão, fechei o ponto. Fechei o ponto dele, porque a gente fica burilando, né? Eu sou muito crítico, autocrítico, né? Fechei o ponto, faltava uma coisa. Aí eu falei, pô, eu vou perguntar para o Pai Márcio. Porque lá, quando tem uma parte que fala assim, lá nas trevas, ele fala, nessa parte aqui, ó. Lá nas trevas ele entra e das trevas ele sai. Deixa o que tem que deixar, o resgate ele traz. Lá nas trevas ele entra e das trevas ele sai. Eu tinha posto duas palavras que agora eu nem lembro, ver como é que é, né, a mente da gente. Talvez ele nem esteja deixando eu lembrar. Mas era uma coisa mais leve, não era trevas. Aí, pô, só que ele entra nas trevas. Ele entra lá onde muita gente não entra, para fazer o desenrolo lá. Aí eu falei para o Pai Márcio, pai, eu só estou com uma dúvida nessa palavra, trevas. Diz assim, eu estou com esse sentido de meter trevas. Ele falou, mas tem que botar mesmo, meu filho, é onde ele vai. E foi isso. E aí nasceu o ponto. Era a única coisa. Quando fechou essa palavra, eu falei, o ponto está. O senhor gostou? O senhor da Mata falou, tá bom. Aí eu fiz uma gravação, gravei 3 gravações, uma no violão, uma no cavaquinho, uma no tabaco. Mandei para o Pai Márcio. Aí teve a gira. Na primeira gira de Exu que teve lá no Tufra, botaram para tocar. Ele falou assim, eu estou sabendo que o homem, lá de outro lugar, que aqui ninguém fez ponto para ele, fez um ponto bonito que eu quero ouvir agora. Tiveram que pegar um celular, botar num microfone para ele, que ele fecha a gira, ele faz a limpeza do Tufra, né? da gira. Pô, aí ele ficou maluco, aí ninguém aguentava ele, né? Porque aí ele falava para todo mundo, tá vendo? Agora eu tenho 2 filmes e 1 ponto, e você tem o quê? Tá, não sei o quê, que ele é tirador de barato. Porque ele chama os vídeos que o Pai Márcio fez de filme, né? Tá vendo? Eu tenho 2 filmes e 1 ponto. E você tem o quê? Falava para médio, falava para outro Exu, falava para não sei o quê. Quer que eu cante ele?
Por favor, Vamos lá. nos dê essa honra. Pera, Rivão. Laroê, seu das Matas, Mojubá, gratidão pelo seu axé. Vamos ouvir seu ponto com muita honra e com muito amor. Laroê. Laroê, Exu! Exu das Matas, Mojubá! Salve suas forças, compadre! Menino pobre, no Nordeste do Brasil, pretendia ser doutor. Capital ele partiu, ganhou a cueca e voltou pro seu lugar, se casando com a donzela, filha do barão de lá. Enricou na sua terra, derrubando toda a mata. Quando morreu foi cobrado, o que se faz não se destrata. Conheceu de toda sombra, mas a luz era o seu guia. Com a sua gargalhada e alegria contagia. Inquieto, verde e preto é sua cor. Simplicidade e sabedoria, fazer com pimenta e marafo pra dor. Vai quebrar garrafa no tronco do igui. Mojubá, com seu pó de erva, mironga de mão. Mironga, magia certeira pra tudo que é mal. Fundanga ele acende com tapa no chão. Lá nas trevas ele entra e das trevas ele sai. Deixa o que tem que deixar, o resgate ele traz. Na batida do atabaque, com marafo e seu poder, descarrega toda a gira, seu das matas, laroie, oi. Lá nas trevas ele entra e das trevas ele sai. Deixa o que tem que deixar, o resgate ele traz. Na batida do atabaque, com marafo e seu poder, descarrega toda a gira, seu das matas, laroie. Na batida do atabaque, com marafo e seu poder, descarrega toda a gira, seu das matas, laroie. Oi. Na batida do atabaque, com marafo e seu poder, descarrega toda a gira, seu das matas, laroie, oh, salve, Laroie, laroie, Exu das Matas, Mojubá, laroie. forças, compadre. Eu quero até convidar todo mundo que está nos assistindo aqui, que chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like aí para nós. Olha só que puta, que coisa maravilhosa está sendo esse podcast. Se inscreve no canal, aciona o sininho, aciona aqui embaixo também a nossa comunidade, para você poder conhecer mais. Tem aqui todas as informações para você achar o Ruivão, tem também o nosso Instagram, aqui do nosso Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. E também quero convidar todos para ir lá no canal Band Boa e assistir o clipe, né? O videoclipe feito dessa música, que ficou maravilhoso, com a participação pontual lá do nosso querido pai, Márcio Caim, né? Que a gente sempre fala dele aqui, a gente tem uma reverência incrível, e esse artista maravilhoso que é o Ruivão. Ruivão, meu irmão, meu querido, meu amigo, poxa, que honra ter você aqui na nossa comunidade também. Ruivão, meu querido, eu queria te pedir, eu sei que você tem uma história maravilhosa, que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui, um puta cantor, um cara maravilhoso, né, com tantos e tantos ensinamentos. Eu queria te pedir que você deixasse uma bênção para os nossos inscritos e para a família ciente aqui do canal Conversando sobre a Espiritualidade. Por favor. Que nosso Pai Oxalá, que Exu Orixá, todos os orixás que regem a minha coroa, que ergem a coroa do Pai William, que ergem a coroa dos pais e mães pequenos da casa e de todos os filhos da casa, junto com os guias espirituais de cada um, de todas as linhas, abençoem cada um que está assistindo. Abençoe com despertamento, abençoe com saúde, com prosperidade, com paz, mas, sobretudo, com disciplina
para que nós possamos fazer as nossas partes e ajudar aos orixás e aos guias espirituais a ajudarmos. Nós somos os responsáveis por nossas reformas íntimas. E aí sim nós abrimos um campo para que eles se aproximem de todos nós e tragam a luz, a energia e a vibração. E em nome de Oxalá, eu peço que Olorum leve essas palavras com todo axé, com toda energia, através aqui do podcast No Caminho da Espiritualidade. Que assim seja. Axé. Que assim seja, Pai William. Gratidão por seu convite. Gratidão, é uma honra, né? Contarmos histórias aqui, ouvirmos também, trocarmos experiência. Quando eu recebi o convite do senhor, eu ainda estava, né, nos ensaios do show de Sorocaba, uma correria, e eu fiquei muito feliz. E hoje nós estamos aqui, né, gravando, falando a respeito da Umbanda. E eu também aprendi tanto hoje com o senhor, com a mãe Vânia, a qual agradeço também, mãe Vânia Alves, que me ensinou um banho fantástico de Ogum, ensinou tantas coisas, uma pessoa que teve o privilégio de, durante 10 anos, né, sempre estar perto de um dos maiores médiuns que já pisaram na Terra, que é Chico Xavier, o senhor Pai William, responsável, né, pelo Sente, pelo canal, pelo podcast, o irmão Alexandre Lopes, também representando, creio que os irmãos, os filhos de fé da casa. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, muita felicidade, mas, sobretudo, de estender as mãos para o céu e agradecer a permissão divina. E contem comigo. Contem comigo. Nós estaremos juntos pessoalmente em breve, né? Talvez um show em Peruíbe, por aí afora. Faz tempo que eu não faço show por aí, esses lados aí, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, por aí afora. Cibratel 1, Cibratel 2, eu teve uma época da minha vida que era o meu quintal de casa. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado e só tenho a agradecer. E estou à disposição da espiritualidade e sempre à disposição de vocês. Sempre que vocês me convocarem, eu tiro o meu chapéu e ficarei à disposição de vocês. E aí, para todo mundo que está ouvindo, é o seguinte: Saravá Felicité. Saravá Felicité. Isso está registrado também. Eu sempre falo Saravá Felicité. Isso daí no meu disco de 2009, produção do Jorge Cardoso, que na época era produtor da Beth também, né, da Alessi, do Fone Quital e tal. Na contracapa, eu agradeço e meto um Saravá Felicité. Na contracapa, então, tem prova. Desde 2009, eu sempre falo. Aí, outro dia, um cara falou assim para mim: ô, Rival, mas tu tá metendo uma cuba com o francês? O que tem a ver isso? Eu falei: mas que umbandista tu é, meu pai? Não sabe que um dos berços da Umbanda é o kardecismo? E Allan Kardec era o quê? Francês. Então, é Saravá, do que Saravá representa realmente, Felicité, felicidade. Então, Saravá Felicité. Entendeu? É isso daí que eu uso desde 2009. Então, os caras passam: ô, irmão, Saravá Felicité, e eu vou nessa aí, Saravá Felicité. Ivão, primeiro eu quero te agradecer demais, mas demais. Nossa, que delícia que foi esse bate-papo. Agradecer demais. Eu quero agradecer aqui de novo, né, que eu faço isso sempre aqui, ao nosso irmão, ao nosso pai querido. Eu chamo ele de pai-irmão, tá? Só para você saber, o meu pai-irmão Márcio Caim, por ter
feito a gente conhecer você, o meu irmão Newton Severino, que me passou o seu contato. Grande Sombra. Grande Sombra. E quero agradecer aqui a quem esteve conosco aqui gravando junto, a minha colega de trabalho preferencial aqui, depois da Andréa, né, a minha sogra querida, Vânia Alves, Vânia Jorge, né? Esse Alves aí, ele está mais perdido nesse caso. Está meio errado ali, mas é Vânia Jorge. E meu filho querido Alexandre, em nome de todos os filhos do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, quero agradecer demais, dizer para você que eu tenho certeza que esse podcast ele vai romper barreiras e mais que nada, a gente vai marcar sim. Nós vamos combinar um show aqui para a gente poder se encontrar ao vivo. Que assim seja. Não vou te convidar para vir para a praia, porque você já mora na praia, né? Claro. Então a gente está... Nós temos a mesma... Somos irmãos de mar, inclusive, porque é o mesmo mar, né? A gente está no mesmo oceano. É mesmo. Então é isso aí, gente. Mande um abraço para a mãe Andréia também, viu, pai William? Por favor, mande um abraço para a mãe Andréia, por favor. Pode deixar que eu vou mandar e vou dar nela também um grande abraço. É isso aí, tem essa possibilidade, né? Exatamente. Um abraço e dar o abraço. Então, eu quero agradecer demais, dizer para você de novo, deixar seu like, se inscrever no canal, acessar aqui embaixo, tem todas as informações, acesso aos nossos livros, enfim. Temos aí... E venha nos conhecer na Rua Silvio Pinto Soares, 917, bairro Samburá, Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. Gratidão a todos, até a próxima. Axé. Axé. Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um podcast no caminho da espiritualidade, com mais uma super incrível alegria que eu tenho de trazer meu irmão Ruivão para falar de um assunto bacana, um assunto focado, bem dirigido, que é o ponto que ele compôs para o nosso querido Antônio de Pádua Neves, Exu Caveira, guia que me acompanha e o diretor espiritual do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Então, a gente vai bater um papo naquela linha da descontração, do amor, né? Do carinho que a gente já tem um pelo outro. E quero pedir desculpas, porque a gente está ainda... Todo mundo que está acompanhando o nosso canal aqui sabe que eu e André mudamos de casa recentemente. Ainda estamos ajeitando, vocês podem ver ali ao fundo, tem o nosso PG aqui doméstico, que a gente está montando ainda. Estamos montando nossas instalações. Então, a gente ainda não está com uma qualidade visual muito bacana, mas você vai compreender, porque você é membro da família Seente, você gosta bastante da gente. Então, desde já, se inscreve no canal, deixa o seu like, esse vídeo vai ser pedrada, certo? Vocês vão gostar muito. E também compartilha com todo mundo, para que todo mundo possa assistir. E comenta, manda sua mensagem para o Ruivão, que ele fica muito feliz. Meu querido, amado, dileto irmão Ruivão, Patacuri Ogum, Ogunhê, meu pai, tamo junto. Deixa as boas-vindas para a moçada aí. Patacuri Ogum, Ogunhê, meu pai, salve, pai William, sua bênção, a bênção de toda a egrégora do Seente, as mães pequenas, mãe Vânia, mãe Andréia, todos os irmãos, todos que estão nos assistindo, que Oxalá conduza com a movimentação de Exu, o encaminhamento de Ogum nessa entrevista. Mais uma vez, é uma grande honra estar aqui com o senhor, para nós falarmos do ponto de seu Antônio de Pádua Neves, Exu Caveira, porque é chefia de terreiro, né? O chefe do Seente. Então, nós vamos conversar a respeito desse ponto que a alta patente me deu a permissão de fazer. Eu sempre chamo de alta patente. Toda música que eu fiz na minha vida, eu falo, a alta patente me mandou, eu sou apenas um instrumento. Sua bênção, meu pai. Saravá Felicité. Saravá Felicité, Deus te abençoe, meu filho. E é o seguinte, eu estou sozinho gravando esse podcast, porque a Vânia e a André... Alguém tem que trabalhar, né, Ruivão? Tem. Elas estão lá no Ciente trabalhando, que tem evangelho agora pela manhã, mas foi o tempo que a gente conseguiu, que eu estou com um tempo super escasso, o Ruivão também. Então, já vamos começar. Aliás, eu quero já começar perguntando para você, está fora da pauta essa pergunta, hein? Olha, cuidado, hein? Você me ensinou que o que você compôs foi uma pedrada. Começa falando disso. Pedrada é o seguinte, nós, eu não vou falar por nós, compositores profissionais, eu vou falar por mim. É assim,
Muita coisa eu vou fazendo, né? Vou fazendo, pintou uma coisa, vai lá no celular, depois eu vou rever, eu vejo que tem muita coisa que não presta. Na hora eu achei ótimo e depois estou naquela emoção. Mas quando o negócio é bom, eu chamo de pedrada. Aí eu ouço, depois de um tempo eu falo, isso é uma pedrada. Então, é o caso dos pontos aí que a espiritualidade vem me permitindo fazer de bastante tempo para cá. A espiritualidade vem permitindo fazer os sambas e tal. Então, eu chamo de pedrada. É o ponto do seu Antônio, ponto de Exu Caveira, foi uma pedrada, eu tenho certeza que ele estava junto comigo. E a história que envolve o ponto. Nós vamos falar disso, nós vamos é falar muito disso. louca. Nós É vamos falar muito disso. louca, porque nego fala assim, pô, mas existe mesmo, a espiritualidade não brinca em serviço, sabemos disso. É isso. Só para contextualizar você, maratona no nosso canal, no podcast que fizemos contando a história do Ruivão, nós falamos, e ele cantou, inclusive, nos deu a honra de cantar o ponto que ele fez, Peixu das Matas, do nosso querido irmão, amigo, meu pai-irmão, Márcio Caim. Exu que eu acompanho, foi maravilhoso. Tá? A gente falou sobre aquele ponto, e aí eu falei para ele, ó, eu gostaria, se você pudesse e tal. Ele falou, não, será feito e tal. E, bom, enfim, é disso que nós vamos falar hoje. Ruivão, começa falando para a gente como é que é a inspiração para compor um ponto. A minha é assim, geralmente o primeiro contato se dá ou através da própria entidade, né, eu na frente dela, ou através do médium da entidade. Às vezes o médium está conversando comigo e a entidade atravessa. Às vezes o negócio é duplo. Né? O que eu faço? Eu recebo essa atribuição, sempre com honra, sempre com gratidão, pego a história da entidade, a entidade me diz a história dela, conta a história de vida, desde quando encarnou, quando era encarnado, quando desencarnou, como é que foi, quais são os artigos que utiliza para trabalho, se tem mironga específica, se não tem, etc. Me conta a história. E depois o médium vem e completa. Às vezes, quando o médium pede, olha, minha pombagira, meu Exu, meu preto velho, fala da entidade, pediu um ponto. A história dele, até onde eu sei, é essa, mas ele vai te contar também. Aí eu pego isso daí e me conecto na energia da entidade. Então, depois que eu tenho todas as informações,